Jordão, nós tivemos treinamento do Peixe ontem no CT Repelé, meu caro Jordão. Penúltimo treinamento realizado na quinta-feira. Hoje é o treino final. Treino final com presença até das uniformizadas no CT Repelé. Traga todos os detalhes da preparação do Peixe para enfrentar o Palmeiras amanhã na Vila Belmiro, às 21 horas, Jordão. Marcão, o Santos Futebol Clube fará o seu último treino pensando no clássico contra o Palmeiras justamente hoje, na parte da tarde, a partir das 16 horas. E o alvinegro praiano, Marcão, sabe que não contará com apenas um jogador, que no caso é o Alexis Duarte, e o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele ainda não decidiu por completo qual que é o time e o esboço final dessa equipe que irá a campo para jogar contra o Palmeiras. Com relação aos torcedores uniformizados que estarão no CT Rei Pelé, ali teremos uma lista especial, onde alguns convidados não serão, por exemplo, a totalidade dos torcedores uniformizados que estão permitidos a entrar no CT Rei Pelé, porque a ideia da diretoria é de que eles acompanhem a parte final dos treinamentos e logo após o encerramento das atividades no CT Rei Pelé, eles terão acesso livre à comissão técnica do Juan Pablo Vojvoda e também aos jogadores para uma conversa e também palavras motivacionais. Agora, com relação ao que o Juan Pablo Vojvoda trabalhou durante essa semana, Marcão, o que nós já estávamos falando aqui, basicamente se confirma com base naquilo que ele treinou no dia de ontem. O Juan Pablo Vojvoda, ele esboçou um Santos Futebol Clube ainda com duas dúvidas, principalmente no setor do meio de campo, levando em consideração ali Gabriel Bontempo ou até mesmo o Victor Hugo, e com relação ao campo de ataque, para quem seria a dupla de ataque do Robinho Júnior. Lembrando, hoje ainda nós temos um treino que será o definidor para a equipe final que irá a campo contra o Palmeiras, porém o esboço inicial do Santos Futebol Clube vem num 4-3-1-2 ou 4-4-2 como um losango, aonde o alvinegro praiano entraria em campo com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Zé Ivaldo e Luan Pérez, que retorna hoje aos treinamentos, dupla de zaga, e o Souza do lado esquerdo. Meio de campo com o William Arão, Zé Rafael e o Gabriel Bontempo alinhados, com o Neymar Júnior mais à frente, fazendo a armação da equipe. Já para o ataque, Lautaro Dias jogando do lado esquerdo e o Robinho Júnior formarão a dupla ofensiva santista. Tá aí o Thiago Jordão. Você percebe nessa escalação Robinho Júnior como titular. Robinho Júnior deve começar a partida entre os titulares amanhã contra o Palmeiras. Tem a questão do Luan, né, Jordão? O Luan Pérez não treinou, mas a expectativa é que treine hoje e seja titular amanhã, né? A expectativa é essa, e aí o Santos não iria com o Arão de zagueiro e sim o Arão como volante. Alguns pontos importantes. Robinho Júnior deve ser titular, conforme o Varanda já tem dito aqui há alguns dias, e o Arão também é titular, né, Jordão? A dúvida é saber se o Arão será um zagueiro na linha de 4 de defesa, se o Arão vai compor a zaga numa linha de 3 zagueiros, ou se o Arão será titular como volante. Arão vai para o jogo, inclusive teremos coletiva de imprensa hoje com o Arão, né? O Arão vai assumindo uma liderança nesse momento final do Campeonato Brasileiro, Jordão. Exatamente, hoje o Ilharão ele vai falar na área de imprensa ali disponível no CT Rei Pelé a partir das 13h30, e vocês acompanham aqui no Varanda Futebol Debate. E com relação a essa equipe, eu vejo que nós temos possibilidades, porque a gente até comentava bastante ontem, Marcão, foi comentado principalmente no Tubarões da Resenha, de que o Santos Futebol Clube poderia ter um espelho do Palmeiras, ou o Palmeiras ter um espelho do Santos, enfim. Por quê? O Palmeiras certamente virá, provavelmente, melhor dizendo, num esquema de 3 zagueiros. É o que tem sido treinado pelo técnico Abel Ferreira, com base naquilo que ele tem à disposição. E a presença do Ilharão, pelo menos nesse desenho tático que nós colocamos como volante, não o impede dele justamente recuar e ser ali o terceiro zagueiro. O Arão, ele tá literalmente no centro do campo, jogando ali. Só que, quando você coloca ele para jogar mais no setor defensivo, o Santos passa a ter aquela linha de 5, como foi no clássico da semana passada, na última quinta-feira. Então, o Santos Futebol Clube pode sim, Marcão, ter variações táticas durante a partida, justamente tendo o Ilharão como principal líder dessa possível mudança. Quando o Santos for para o ataque, nós podemos ver o time jogando num 3-5-2, onde o Igor Vinícius
Vinícius ganha liberdade, o Souza também ganha liberdade, o Arão desce para recompor, e o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, eles abrem um pouquinho para justamente ocupar o espaço que poderia ser dos laterais, e o Ilharão, ele ajuda na construção, sendo o primeiro homem que vai carregar a bola para levar até o Zé Rafael. Então, assim, hoje, taticamente falando, muito se passa da ideia de jogo do Santos pelo Ilharão. Não à toa no jogo contra o Flamengo, o Santos ele marcou de um jeito diferente no 4-1-4-1, sendo o Ilharão justamente esse responsável por marcar, por exemplo, o Jordan de Arrascaeta. No jogo contra o Palmeiras, que eu mencionei, ele era justamente o líbero, quem era responsável por carregar a bola até o campo de ataque e voltar para recompor um pouco a defesa, Marcão. Então, no meu ponto de vista, muito das ideias do Juan Pablo Vojvoda passam no que o Ilharão pode ou não entregar para essa equipe. Tá aí o Thiago Jordão El Bigodinho. Walter Catarino tá dizendo: vocês acreditam que o Bom Tempo será titular? A princípio sim, Walter. Eu acho que o Bom Tempo deve começar sim como titular, lembrando que o treino final acontece hoje, portanto nós teremos hoje o treino final visando o clássico contra o Palmeiras. Tem muita coisa em aberto, o Vojvoda fez vários testes, veja, o Luan Pérez deve começar como titular, não treinou até aqui no gramado, não treinou com bola, não teve contato com os demais jogadores. Mas o Luan Pérez deve começar como titular, né? Tem a dúvida também na lateral direita, muito se fala ali que pode pintar o Mike. Eu tenho medo, viu, Jordão? O Santos tá numa sinuca de bico, né? O Santos tá numa sinuca de bico. O Sherman deve jogar a partida final do Paulistão Sub-20. Pelas informações, o Sherman deve jogar a partida final contra o São Paulo pelo Paulista Sub-20, portanto o Sherman não deve ser relacionado. O Mike está de volta após cumprir suspensão na última partida. Eu iria de Igor, viu, Jordão? Mas eu tenho ouvido até alguns amigos aí da imprensa dizendo que o Mike pode ser o titular. Eu não colocaria o Mike, não. Eu colocaria o Igor Vinícius, por mais que tenha falhado no último jogo, eu iria de Igor Vinícius. Então, tem algumas interrogações, né? Tem aqueles que pedem, inclusive, o Escobar, improvisado pela direita. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. O Santos contratou 2 laterais no mercado, 2 jogadores que tiveram aval também do Juan Pablo Vojvoda, então esqueçam improvisação pelo lado direito. E do meio pra frente, Jordão, você tem o Barreal, né? Que é um jogador que o Vojvoda gosta demais. Você tem o próprio Roleiser, que entrou bem na última partida. O Lautaro Dias, que deve ser titular conforme pontuamos. Enfim, tem muitas situações que serão definidas hoje pelo Vojvoda. Tá tudo muito em aberto, né, Jordão? Acho que dá pra cravar o Brazão, dá pra cravar o Souza, talvez o Zé Ivaldo, o Zé Rafael, o Arão vai ser titular, não sabemos se na zaga ou no meio-campo, o Neymar Júnior e o Robinho Júnior. Eu cravaria esses 5, 6 jogadores. No mais, temos aí 4, 5 jogadores em aberto, hein, Jordão? Exatamente. E na lateral direita, com relação a essa disputa entre Mike e Igor Vinícius, ela vai ser decidida literalmente com base no treino e na parte técnica dos atletas, porque o Mike, segundo o Santos Futebol Clube, ele está com condições físicas plenas. O Santos Futebol Clube não trata o jogador ainda como aquela necessidade de reforço muscular ou reforço físico, alguma atividade especial que tem que ser feita por parte do jogador. Então, quando começa a semana, Igor Vinícius tem 50% de chance e o Mike também tem 50% de chance. E hoje a gente vai descobrir quem teve justamente o melhor desempenho nos treinamentos e que irá a campo nesse próximo sábado. A dupla de zaga, Marcão, o Luan Pérez, por mais que ele não tenha treinado durante a semana, em nenhum momento ele preocupou a comissão técnica, o protocolo de concussão dele foi seguido à risca, está tudo certo com o jogador Luan Pérez, ele inclusive fez os treinamentos físicos junto à equipe, então ele não teve nenhuma perda significativa, a não ser, claro, que ele não participou com o seu grupo de atletas ali a parte tática. Mas como hoje ainda tem o último treinamento e ele estará presente, certamente o Juan Pablo Vojvoda optará por mantê-lo ali na equipe titular do Santos. Porém, ainda temos uma dúvida que pode resultar, Marcão, numa mudança talvez no meio de campo, com base nisso que nós colocamos. O jogador Vitor Hugo, ele está de volta. E literalmente todos os treinos que o Santos fez esta semana, ele intercalou Bom Tempo, Vitor Hugo. Um tempo jogava o Vitor Hugo, no outro jogava o Gabriel. E assim ficou intercalando. Eles dividiram demais o tempo de atividade entre os dois. Além do mais, temos também uma possibilidade no campo de ataque do Santos ter uma dupla diferente.
do Santos, em vez de entrar em campo com Robinho Júnior e o Lautaro, pode ser Robinho e Barreal. Lembrando, fazendo quase uma padronização do esquema do que foi feito naquela quinta-feira contra o Palmeiras. Lembrando também que existe a possibilidade do Santos marcar com 5 jogadores. Aí no quesito de contra-ataque, teríamos uma velocidade um pouquinho superior com esses 2 jogadores. Então, hoje é o dia D para os atletas que ainda têm a possibilidade de atuarem com a camisa do Santos como titulares nesse próximo sábado. O único jogador, Marcão, que não foi colocado ali à prova de teste para começar como titular de fato foi o Roleiser. Porque o Rolês, ele justamente faria a armação da equipe, mas quem está treinando para fazer essa função é o Neymar Júnior. Ele sequer foi testado, pelo menos nesses últimos 2 dias. O Matheus Procopio tá colocando aqui 12 vezes no chat. Não precisa repetir 12 vezes, hein, Matheus? Um abraço para você. Tá colocando, Marcão, responde aí. Você estará no Corredor de Fogo? Olha, tem uma triste notícia, viu, gente? Queria muito estar no Corredor de Fogo, me preparei, mas não vou conseguir ir. Não vou conseguir ir no Corredor de Fogo por conta da transmissão do Varanda Futebol Debate. Claro que eu fico chateado, é claro que eu sinto muito, né? Mas não estarei no Corredor de Fogo. Agora, brincadeiras à parte, teremos Corredor de Fogo, teremos fogos de artifício, teremos bandeiras sendo entregues ao torcedor, faixas de mão, né, Jordão? Sendo entregues ao torcedor do Santos na entrada da Vila Belmiro. A diretoria do Santos, junto com as torcidas uniformizadas, estão realmente organizando um grande movimento na arquibancada para empurrar o Peixão, é isso? E tem o Corredor de Fogo, o tradicional Corredor de Fogo que eu tanto gosto, né, Jordão? Uma pena que eu não vou conseguir estar, mas eu adoro o Corredor de Fogo. Teremos também o Corredor de Fogo no próximo sábado. Exatamente, teremos um Corredor de Fogo ali justamente quando o ônibus do Peixe for passar pela rua, que é a rua final ali, antes da chegada propriamente à Vila Belmiro, a área onde os torcedores não têm acesso. E dentro do estádio, a ideia do Santos, Marcão, é justamente promover um caldeirão com essas faixas de mão, que inclusive podem ali trazer um sentido de mosaico, Marcão, porque a gente lembra aquela partida entre Santos e Grêmio em 2023, que foi entregue aquela faixa, o Santos é a nossa vida. E quando os torcedores levantavam aquela faixa, Marcão, faria ali uma espécie de mar branco de faixas na Vila Belmiro, que pode deixar o clima muito bonito, além dos fogos de artifício durante a partida, inclusive. Teremos fumaça na entrada dos jogadores e muito provavelmente a gente vai ter aquela escalação às escuras, como aconteceu contra o Flamengo e como ocorreu também no clássico contra o Corinthians, onde quando o DJ Malucão for anunciar as escalações, apaga as luzes, fica aquele clima, Marcão, hostil, e ele começa a anunciar posição a posição com o pessoal ali com as luzes dos celulares. Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço aí pro Gabriel Alba, Linhagem Jack. Grande abraço pra família Alba. Tá dizendo, bora treinar Marcão e Bigodinho. Ih, mamãe! Mas já? À tarde. 9 horas da matina? Mas que coisa, cara. Segunda-feira eu começo, viu, Jordão? Segunda-feira, viu? Ô, maravilha. Melhor começar segunda, né, Jordão? Tá muito em cima pra hoje, né? Tá muito em cima pra hoje, né? Amanhã eu estarei na Baixada Santista, domingo também estarei por lá, né? É meio complicado você treinar em território que você não tá acostumado, né? Não sei como são as academias de Santos e tal, então optei por começar na segunda, viu, Jordão? Segunda-feira, 7 da matina, estarei treinando. Essa é a programação, Jordão. Né? Ou seja, uma coisa eu tenho certeza. Terei 1 hora a menos de sono, Jordão. Ou seja, das 5 que eu durmo, agora serão 4. Ixi. Entendeu? A única coisa que eu tenho certeza é que vou dormir 1 hora a menos a partir de segunda-feira. Que coisa. Que coisa. Olha, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. O Ney Rodrigues. Marcão, você sabe se o treino aberto vai ser ao vivo? Não. Na verdade, o treino aberto não é um treino aberto. O que vai acontecer é o seguinte. Isso aí é uma prática que é feita no futebol paulista há muitos e muitos anos. No finalzinho do treino, vão abrir o treino ali para a torcida cantar aquelas músicas ali de incentivo aos jogadores, entendeu? Os gritos de guerra. É aquele contato do torcedor com o time
nos momentos finais do treino, não é isso, Jordão? Não é um treino aberto, né? A torcida uniformizada não terá acesso ao treinamento tático, às orientações, nada disso. No final do treinamento vai ser aberto ali uns 20 minutos, 25 minutos, já quando estiver acabando o treinamento, para aquele contato do torcedor com os jogadores. É isso, né, Jordão? Deixando muito claro, né? Exatamente. O Santos vai abrir as portas do CT Pelé justamente na parte final do treinamento, logo após ali todo o treino ter sido feito por completo. Eles vão chegar ali justamente na parte que os atletas já estarão na finalização desse quesito, e depois eles terão uma conversa com o Juan Pablo Vojvoda e também o grupo de jogadores. Ficarão ali reunidos quase que numa reunião, como acontece às vezes, como já aconteceu, melhor dizendo, naquela oportunidade em agosto após a derrota para o Vasco da Gama. Só que dessa vez num clima mais civilizado, né? Estarão ali os jogadores num grupo à frente das centenas de torcedores uniformizados que foram convidados por parte do Santos Futebol Clube. Inclusive, para entrar lá, não basta você apenas ser membro, não. Você tem que estar presente numa listinha especial que o Santos preparou. Aí você vai dar o seu nominho, você vai ter a disponibilidade para entrar por lá e depois participar dessa ação que envolve justamente a torcida com um grupo de jogadores. A ideia do Santos é trazer um clima de união e principalmente para ter ali um papo com o Neymar Júnior, visto que o Neymar nesses últimos tempos ele se envolveu em polêmicas fora do campo e a torcida vai lá trazer todo o apoio, não só para o Neymar, como para todo o grupo de atletas. O Ander Santos está dizendo: eu vou estar no Corredor de Fogo. Corredor de casa, bebaço depois do jogo. Vamos, peixe, sábado tem feijuca. Acabamento com esse... deve ser acabar com o porco, deve ser aqui o que está dizendo o Anderson Santos. Um abraço pro Anderson, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. O Lucão Gonçalves: Marcão, a blogueirada contribuiu para o Corredor de Fogo? Sim. Ih, mamãe! Blogueirada sempre em frente, né? Blogueirada sempre em frente. Aliás, tá chegando. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Aldo Neto. Dia 6 de dezembro tá chegando aí. 6 de dezembro se comemora o Dia Mundial do Blogueiro Santista. Dia 6 de dezembro tá chegando. Dia 6 de dezembro, para você que não sabe, é a comemoração do Dia Mundial do Blogueiro Santista e às vezes até palmeirense também pode comemorar essa data. Então tá chegando aí dia 6 de dezembro, onde vamos comemorar e, claro, sempre aquela homenagem. Teremos aqui muita gente perguntando pra mim, as redes sociais do Varanda não param, é direct, é WhatsApp, é mensagem no Facebook. Marcão, o Varanda vai fazer homenagem aos blogueiros no dia 6? Claramente vai. Claramente vai. O Varanda vai homenagear os blogueiros, como todo ano a gente tem feito, né? Então vamos homenagear os blogueiros no dia 6 de dezembro de 2025, onde se completa o segundo ano, né? O segundo ano do Dia Mundial do Blogueiro Santista. Olha, algumas informações adicionais. O Santos não terá somente o Alexis Duarte, muitos pendurados, hein? Brazão, Igor Vinícius, Escobar, Adonis Frias, Zé Ivaldo, Barreal e Neymar Júnior e também o Lautaro Dias. O Santos é o segundo pior mandante do campeonato, sexta pior defesa e quinto pior ataque. Grandes números aqui colocados pelo Thiago Jordão El Bigodinho. Tá empolgado, hein, Jordão? Mas nada, Jordão? Não faltou nada aqui de número positivo, não? Marcão, vou ser bem honesto com vocês. Ontem eu estava lá caçando nas estatísticas do Campeonato Brasileiro. Aí quando eu terminei de colocar, eu falei: caraca, meu, eu já tomei uma cobrada uma vez do pessoal do chat porque eu coloquei número negativo. Vou tentar colocar um número positivo. Sabe qual que é o número que a gente tá melhor ranqueado, Marcão? Desarmes. Aí você fala: caraca, o Santos é top 4? Não. Top 5? Não. 6? Também não. O Santos é top 9, Marcão. Thiago Jordão não serviria para apresentar reunião de resultados quando o resultado é ruim. Jordão, você não poderia fazer o PowerPoint, Jordão. Você não ia colocar nenhuma informação em verde. Todas em vermelho, Jordão. Você não serviria para fazer PowerPoint de departamento que vai mal, viu, Jordão? Nada em verde, é tudo vermelho os números do Thiago Jordão El Bigodinho. Vamos às informações do Palmeiras. Como vem o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, comandado por Abel Ferreira, Jordão. O time do Palmeiras vem com inúmeros desfalques, Marcão. O time não contará com Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martínez, Sosa
e Facundo Torres, além do Vitor Roque, visto que todos estes atletas eles estão servindo as suas respectivas seleções nacionais. Já com relação aos desfalques do Andreas Pereira e também do Alan, eles estão fora por questão de suspensão. O Alan que foi suspenso por conta do STJD e o Andreas Pereira que tomou terceiro cartão amarelo. No caso de pendurados, o Palmeiras corre o risco de perder atletas para o jogo contra o Vitória, caso tomem terceiro amarelo. O Murilo, o Bruno Fux e o Flaco Lopes, que viajará para o Brasil ainda nesta sexta-feira para se juntar ao grupo de jogadores e depois encontrá-los na Baixada Santista. Outros dados da equipe alviverde, o Palmeiras ele chega para este jogo como o melhor visitante do campeonato, tem uma invencibilidade de 3 partidas sobre o Santos Futebol Clube e no Campeonato Brasileiro é o segundo time que mais tem criado chances de gol, pontos de alerta para o alvinegro praiano. Agora com relação à escalação... Só pontos positivos o Palmeiras, hein? Melhor visitante, não perde para o Santos há 3 jogos, segundo com mais chances criadas. Ô louco, hein? Só ponto positivo pro Palmeiras. Que coisa, Jordão, que coisa. Tá complicada a situação do Peixe, hein? Tá difícil, Marcão. E eu também tentei fazer esse exercício de ponto negativo do Palmeiras. Os caras estão liderando quase tudo, Marcão. O time bem administrado, que inveja boa, viu, Marcão? Mas com relação à equipe do Palmeiras que pode ir a campo, ontem o Abel Ferreira ele promoveu uma mudança daquilo, uma mudança tática e outra de presença de jogador daquilo que nós comentávamos nos dias passados. Vamos ao provável Palmeiras, que ainda tem de ir a campo no 3-5-2, começando com Carlos Miguel no gol. Um trio de zaga ainda formado com Murilo, Bruno Fux e Mikael, para o meio de campo com 2 alas, Kelvin na ala direita e Jefité na ala esquerda, e os meio-campistas sendo Aníbal Moreno, Rafael Veiga e o Felipe Anderson. Já para o ataque, Maurício alinhado com o jogador Bruno Rodrigues. E quais são as mudanças que eu mencionei? O Maurício, no primeiro treinamento, ele trouxe ali uma função para ser o camisa 10 da equipe, ele seria o articulador, porém o Abel Ferreira nesse último treino ele colocou um pouquinho mais avançado o Maurício para fazer essa dupla com o Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson foi deslocado para fazer a armação da equipe.